Damas e cavalheiros, eu assisti o polêmico e controverso filme de Darren Aronofsky, A Baleia. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. Esse filme foi adaptado para o cinema de uma peça feita pelo Samuel D. Hunter, que fez a peça e também fez a adaptação para o cinema. É uma peça onde retrata um homem que é extremamente obeso, tem obesidade mórbida e está prestes a morrer, mas ele quer se reconectar com sua filha Ellie antes de morrer, para ter a certeza de que ele fez pelo menos alguma coisa boa na sua vida. Ele abandonou a sua filha aos 8 anos, abandonou sua filha e sua esposa para seguir uma paixão que ele tem por um de seus estudantes, algo que gera toda uma controvérsia e um problema ali, e ele acaba não tendo mais relacionamento nenhum com sua filha, nenhum tipo de contato com sua filha durante 8 anos. E o Samuel, ele vai se inspirar na sua própria vida para escrever a respeito. Ele também foi um cara que lutou com o peso por muito tempo, ele percebeu o quanto que isso afetou a sua vida social. Ele também é um gay e teve dificuldade tremenda em conciliar isso com o cristianismo, ele que sempre se considerou um homem cristão. Inclusive, em uma entrevista ele diz que ele colocou valores cristãos nesse filme, apesar dessa dinâmica complexa com a sua homossexualidade, que é algo que ele também coloca no filme, no caso do Charlie, que é o personagem principal. A ideia para escrever essa peça, que se torna o filme, veio de um momento em que ele estava dando aula para os seus alunos, aula de escrita, e ele pede para que seus alunos escrevam uma frase verdadeira. Essa ideia de escrever uma frase verdadeira é uma ideia que vem de Hemingway, era uma regra que ele tinha: você deve escrever uma frase verdadeira e depois dessa frase verdadeira escreva outra frase verdadeira. É assim que você escreve um livro. E ele pede para os seus alunos: escrevam uma frase verdadeira, não importa o assunto, que seja verdadeira. E um dos seus alunos escreveu o seguinte: eu estou percebendo que minha vida não será tão interessante quanto eu imaginava. E isso o choca, a percepção de que às vezes as pessoas vivem vidas banais, de que morrem de forma absurda, de que a vida é muitas vezes absurda e incoerente, e que a gente não pode esperar uma vida cheia de emoções e tal, e que era o caso desse aluno. Então ele começa a refletir sobre como que isso se casava com a própria vida dele, com aquilo que ele já tinha passado, e ele passa a escrever essa peça. O filme todo, assim como a peça, se passa apenas em um ambiente, mostrando que não é necessário um grande orçamento, locações maravilhosas para fazer um filme decente, basta um bom roteiro e bons atores. E no caso de ator, realmente esbanja talento o Brendan Fraser, que interpreta o Charlie, que é o personagem principal. Está sendo indicado ao Oscar de melhor ator junto com a sua colega, que está concorrendo ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse filme. Ela é uma excelente atriz, eu a conheci agora, recentemente, tanto no filme O Menu, ela está excelente, como também aqui está excelente, e os dois estão concorrendo ao Oscar justamente porque eles entregam atuações absurdas. O roteiro, no entanto, ele peca em vários pontos, e eu quero trabalhar alguns deles, mas principalmente eu quero destacar os pontos positivos, porque esse é um filme que está concorrendo ao Oscar, esse é um filme que é um queridinho por muitos, apesar de todas as polêmicas relacionadas a essa questão da gordofobia e tal. Ele é um filme bem interessante, com uma mensagem poderosa. O grande problema é que a maioria das pessoas não entende a sutileza das coisas e não entende como que a mensagem não é necessariamente a de coragem do Charlie. Então, nesse momento, eu já quero avisar para você que não viu o filme, que aqui vai ter spoilers. Hoje é o lançamento dele, na verdade ontem foi o lançamento dele no Brasil, ele já está nos Estados Unidos, mercado internacional há mais tempo, bem mais tempo, mas se você ainda não assistiu e você quer assistir o filme e não quer ter spoiler, pare agora este vídeo. Mas continuando, o grande problema que existe nesse filme tem mais a ver com a interpretação que as pessoas dão e também com a intenção muitas vezes que o autor tem. O Charlie, ele não é nenhum herói, em nenhum momento ele é um herói. Esse ato no final de parecer que é um heroísmo, de ele estar ajudando a filha dele, na verdade é uma demonstração muito grandiosa de covardia, e a gente já vai chegar nesse ponto. Alguns momentos se destacam nesse filme, então quero mostrar para vocês esses momentos e comentá-los para a gente poder analisar. A gente tem essa cena, por exemplo, que
que é a dos passarinhos, do passarinho. É muito interessante como que o autor ele decidiu colocar esse passarinho em cena para demonstrar algo. Quando você está escrevendo um livro, a coisa é muito mais fácil, você tem muito mais liberdade. Quando você escreve um livro, você quer dizer que o seu personagem ele é uma pessoa carinhosa, você pode descrever isso de várias formas. Quando você está fazendo uma peça teatral ou um filme, você é mais limitado. Você não pode descrever os pensamentos do personagem, não pode falar as intenções do personagem. Então você vai ter que usar de elementos externos que possam demonstrar isso. Então, o Samuel Lee Hunter, ele ficou pensando como que eu vou mostrar para as pessoas que o Charlie é uma pessoa que se importa e que é capaz de cuidar de alguém. Então ele coloca esse passarinho. O passarinho representa a capacidade paternal do Charlie. Ele não cuidou da filha, ele abandonou a filha e a esposa, mas ele ainda assim é capaz de cuidar de um ser vivo, de alimentar, de se preocupar. É claro que é algo muito mínimo. Ser pai de pet ou pai de planta não chega nem aos pés de ser pai de humano de verdade, com todas as responsabilidades e complexidades. Mas no mundo fluido como a gente vive, na cabeça do Charlie ele está reagindo ou está agindo de forma paternal àquele pássaro. Porém, isso tem uma consequência. Quando a Ellie percebe que o Charlie tem esse carinho por esse pássaro, ela se chateia. Não é à toa que depois o prato vai aparecer quebrado. Muitos se questionaram, poxa, mas o que significa esse prato quebrado? Quem quebrou? Foi o entregador de pizza? Foi o rapaz, o missionário? Quem foi? Não, foi a Ellie. É revoltada com o fato de o pai se preocupar com o passarinho, cuidar de um passarinho, mas tê-lo abandonado e não se preocupar com ela. Eu baixei o roteiro para a gente poder analisar um pouco da intenção do autor ao escrever, para a gente poder acompanhar junto com as cenas. Então tem essa cena em que a Liz está extremamente chateada com o Charlie, porque o Charlie não está fazendo nada para evitar a sua morte. Ele está morrendo, ele sabe disso e não faz nada para evitar. E ela já sofreu com isso antes, porque o irmão dela, o namorado do Charlie, por quem ele deixou a esposa e a filha, ele também morreu dessa mesma forma, chateado por ele não ter conseguido conciliar o cristianismo. Tem todo esse debate do cristianismo e o fato dele ser homossexual e como que isso o afetou a ponto de ele acabar cometendo suicídio. E ele começa a dizer para ela que ele tentou salvar esse rapaz. E ele diz assim: achei que poderia salvá-la, Liz. Aí tem uma pausa. Achei que se o amasse o suficiente, ele não precisaria de mais nada. Eu disse a ele que não precisava de Deus. Ele não precisava de nada além de mim. Liz vai até ele, olhando-o diretamente nos olhos, e diz: Charlie, tudo o que sei é que você deu ao Alan os melhores anos de sua vida. Se não fosse por você, ele teria pulado daquela ponte anos antes. Ninguém poderia tê-lo salvado. Acredite. Passei anos tentando. Acho que não acredito que alguém possa salvar outra pessoa. Essa é uma frase interessante porque todo o filme ele gira em torno dessa expectativa ou dessa tentativa do Charlie de salvar a própria filha. Mas olha a loucura. Ele quer salvar a própria filha, mas ele não quer salvar a própria vida. Se ele não está interessado em salvar a própria vida, se ele não valoriza-se a si mesmo, se ele não se ama o suficiente, como que ele pode demonstrar para ela que ele a ama o suficiente para querer salvá-la? Ela percebe essa incoerência. A filha fica o tempo todo pegando no pé dele por causa do tamanho dele, falando que é para ele procurar um médico, falando que é para ele pegar uma ambulância, falando que é para ele se cuidar. Ele não tá nem aí. E a filha, ela o odeia e ela manifesta isso várias vezes, mas apesar disso, no final, ela insiste para que ele chame uma ambulância. Ela não quer que ele morra, apesar de ela querer também esse sentimento conflitante que existe dentro dela, que ela acredita que se ele morrer ela será livre, mas ela tem medo de perdê-lo completamente. Charlie acredita que dando $120 mil, que em princípio parece uma quantidade interessante de dinheiro, mas não é o dinheiro que substitui uma pessoa, ele acredita que dando esse valor para ela, ele vai poder salvá-la, ou ele vai poder cuidar da sua vida. Mas não é assim que funciona. Ele negligencia o seu papel de pai e substitui por um valor monetário, e isso não resolve o problema. E claramente a Ellie tem vários problemas psicológicos, vários problemas de relacionamento social que estão atrelados ao abandono que ela teve do seu pai
muito jovem. Em uma outra cena, a ex-esposa dele está junto com ele está desesperado, tentando falar para ela que a filha não é uma má pessoa, apesar de todas as evidências contrárias que a mulher coloca diante dele, e ele fica falando que ele quer tentar salvá-la. E então o diálogo segue assim: ambos sabemos que o dinheiro é para Ellie, mas além disso, tenho que garantir que ela vai ficar bem, que vai ter uma vida decente com pessoas que se importem com ela e com quem ela se importe. Ela não tem mais ninguém, Mary. Então a Mary diz: eu tenho que ir. Mary pega sua bolsa indo em direção à porta da frente. Charlie, desesperado, diz: preciso saber que fiz uma coisa certa na minha vida. Ao dizer isso, Charlie percebe os seus erros. Ele errou ao abandonar a sua filha. Ele errou ao deixá-la sozinha por tanto tempo, sem a presença paternal, sem o seu cuidado, sem a sua atenção. Ele errou ao descuidar de si mesmo e a ficar daquele tamanho e a causar a sua própria morte. E isso é muito interessante porque tem uma outra cena em que a Liz vai dar um sanduíche enorme para ele e ela se questiona, ela fala: o que é que eu estou fazendo? Porque ela percebe que o que todos estão testemunhando é um suicídio. Assim como o Alan se suicidou pela ausência de comida, ele ficou sem comer por muito tempo e depois pulou de uma ponte em desespero e se matou. Agora você tem o Charlie fazendo a mesma coisa, só que o suicídio dele é muito mais lento. É muito mais cruel para todos que estão em volta. Ele faz uma autodestruição muito lenta e que faz com que todos percebam e que ninguém consiga fazer nada para evitar, porque ele não quer se ajudar. Então, ele está falando que ele gostaria de fazer pelo menos uma coisa certa pela sua filha. Só que o que ele está tentando fazer é dar dinheiro para ela, é tentar mostrar para ela que ela é uma pessoa boa. Ele não está querendo mostrar para ela os erros que ela cometeu e apontar a direção certa, porque ele não se sente na capacidade de falar de erros com ninguém. Afinal, ele errou demais com ela. Quem é ele para apontar o dedo? Quem é ele para tentar ser pai agora? Então a única coisa que resta para ele é tentar mostrar os lados positivos dela, ser um otimista para quem sabe despertá-la e mostrar: olha, você pode ser uma boa pessoa, tá aqui esse dinheiro para você aproveitar e ter uma boa vida. Mas a cena que mais impactou para mim não foi a cena final. Ela é muito bonita, triste e destruidora realmente, mas a cena mais importante para mim é uma cena em que ele finalmente se revela aos seus alunos. Ele é um professor de escrita e ele se revela para os alunos. Só que antes de se revelar para os alunos que nunca o viram, nunca viram a sua imagem, nunca viram quanto que ele era obeso, ele pede para eles, ordena para eles escreverem uma linha verdadeira, como aconteceu com o Samuel D. Hunter na vida real. E aí ele começa a ler e ele diz assim: Christy, você escreveu: meus pais querem que eu seja radiologista, mas nem sei o que é isso. Aí ele pega outra resposta: Julian, você escreveu: estou farto de pessoas me dizendo que eu tenho potencial. Aí outro: Adam, você escreveu: acho que preciso aceitar que minha vida não vai ser muito emocionante. Então Charlie se inclina para trás, respirando. Ele sorri amplamente. Todos vocês escreveram essas coisas incríveis e honestas. Eu só quero ser honesto com vocês agora. E aí ele se revela. Esse é um momento muito importante porque é quando o Charlie finalmente é honesto. Ele cobra isso dos seus estudantes e realmente não tem nada mais poderoso do que a verdade em um texto. Não existe nada mais poderoso. Eu acredito que esse filme ele vence justamente por ele ser honesto. Ele não maqueia a vida. Ele não cria um super-herói. Charlie é um homem ruim. Ele não é um herói. Ele não é um homem bom. Ele é um homem ruim que abandonou a sua filha e abandonou a sua esposa. Ele é um homem ruim que descuidou de si mesmo, que está indo para a morte e não está se importando nem um pouco em tentar impedir essa caminhada. É um homem que quer tentar comprar o amor da filha com dinheiro, com elogios. É um homem que prefere o caminho mais fácil do que o caminho difícil de viver, arcar com as consequências. Ele deixa toda a responsabilidade para a mãe. A mulher aqui, ela, Mary, é a grande heroína desse filme. Ela que fica sozinha para cuidar da filha. Ela que tem que lidar com o abandono, com a traição, com o adultério do marido.
Ela que tem que lidar com um homem que agora está morrendo, está dando $120 mil para uma adolescente e vai ter que cuidar dessa adolescente extremamente problemática e muitas vezes cruel. Ela é que vai ter que lidar com essa adolescente porque ele está morrendo e não vai precisar fazer mais nada na educação dessa jovem. Então ela, Mary, a mãe dessa menina, ela é realmente a heroína do filme e não ele. E todo o filme gira em torno dessa grande metáfora com relação ao Moby Dick. Ele começa com uma cena, logo ali na introdução, vai ter essa cena de ele morrendo, quase morrendo, então o missionário vindo e lendo para ele esse trecho do artigo, da resenha que a filha dele fez quando era mais nova sobre Moby Dick. E no final é o que ela também lê para ele enquanto ele dá os seus últimos passos em direção a ela, os últimos passos também da sua vida. E é muito interessante porque ela fala que o que o Ahab quer, ou melhor, o Ishmael quer, que é o que está narrando a história do Moby Dick, ao focar tanto tempo em descrições de baleias, uma parte realmente bem chata do livro de Moby Dick, é nos afastar da vida chata que ele tem. A sua vida é chata, a sua vida é triste, e ele não quer que nós vejamos essa vida triste dele. Então ela se identifica com isso, e isso toca o coração de Charlie quando ele percebe que ela também está usando toda uma máscara, toda uma superfície, toda uma carapuça para se afastar e afastar pessoas da vida triste que ela tem. O grande problema é que ele é o causador dessa vida triste. O impacto que a ausência de um pai tem na vida de uma criança é muito grande, principalmente quando é um caso de abandono como esse. Então esse é um filme muito pesado, sem trocadilhos. É um filme muito pesado, muito complexo. E também um filme que vai mostrar como que as pessoas elas tomam decisões achando que são boas, quando na verdade não são as melhores. Na cabeça dele, era a melhor coisa que ele tinha a fazer era simplesmente morrer e deixar o dinheiro para a filha, quando na verdade tudo que ela precisava era de um pai presente na vida dela. Brendan Fraser entrega uma atuação excelente, realmente uma atuação digna de Oscar. Eu não sei se digna deste Oscar necessariamente, ele tem bons concorrentes, mas eu também não sei se ele conseguirá alguma vez na sua vida entregar uma atuação ainda melhor do que esta. É um roteiro bem escrito, mas que está sendo analisado muitas vezes pela maioria das pessoas pela perspectiva errada, como se Charlie fosse um herói. Para mim, a heroína é a sua ex-esposa, é a Mary. Para ela é que nós deveríamos dar os reais parabéns. É isso, meus queridos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal. Aí sim você vai estar de parabéns. Inscreve e deixa o seu like também. Um forte abraço e até mais.